Beleza. Vamos lá. Eu vim mostrar para vocês, tá? Como trabalhar com o MongoDB no Node.js, tá? E nesse artigo aqui, eu estou usando uma forma de estudo, uma forma de aprendizado guiada por teste, tá? É o tal do TDL. Eu vou deixar o artigo linkado aqui no vídeo e eu vou deixar o vídeo também no artigo. Então, dependendo de por onde você acessar, você vai saber que logo aqui no começo a gente tem uma referência sobre o que é o tal do TDL, tá? Ah, mas a princípio, qual que é qual que é a ideia, tá? A gente vai fazer um passo a passo, onde a gente vai escrever testes para verificar como é que cada partezinha do Mongoose vai funcionar, tá? Então, tem aqui um passo a passo, a gente vai até o passo 7, exato. A gente vai até o passo 7, tá? Ah, e aí, eu pretendo mostrar aqui para vocês como trabalhar, né? Com o Mongoose no Node.js. Então, eu vou começar aqui criando uma pasta para o nosso projeto, tá? Vou chamar de Mongoose mesmo. E eu vou rodar aqui o npm, tá? Vou fazer aqui npm install save mongoose, ok? É o que está lá no artigo. Ele vai começar a baixar o pacote, né? Eu imagino que ele seja um pouquinho mais rápido dessa vez, porque eu já fiz isso aqui quando eu escrevi o artigo, então tem alguma coisa no cache, tá? E aí o package.json vai ter mais ou menos isso, tá? Se eu der um cat aqui no package.json, eu vou ver esse cara, tá? Beleza. O próximo passo, então, é instalar o Jest para a gente poder fazer TDD, tá? Então, vamos fazer isso aqui. npm install --save -dev, tá? E Jest. Isso aqui é bacana, a forma de trabalhar com TDD para aprendizado é bacana, porque você pode fazer isso num projeto que já existe, né? Sem bagunçar tanto o projeto. Você vê que até o momento a gente só instalou duas dependências, então se isso aqui fosse um projeto Git, por exemplo, é, até aqui tá fácil de fazer um revert, saca? Até aqui tá fácil de cancelar o que a gente fez até o momento. Então vamos lá, o package.json agora tem o Mongoose e o Jest como dependência, tá? Ah, legal. Então, vamos colocar aqui no package.json, vamos criar um scriptzinho, tá? Aqui, script, vamos criar um scriptzinho chamado test, e esse teste ele vai rodar só o Jest, tá? Então a gente consegue fazer aqui, ó, npm run test menos watch, tá? Com isso a gente vai iniciar o Jest. Watch all. Com isso a gente vai iniciar o Jest, tá? E como não tem nenhum teste na nossa pasta, ele vai dizer que não aconteceu nada por enquanto, tá? Mas a gente pode deixar essa janela aqui rodando. Eu vou até colocar ela aqui embaixo para não ocupar tanto espaço, tá? A gente pode deixar esse cara rodando e continuar dali. A gente tinha feito a pasta Mongoose, né? Beleza. Então aqui, passo 3, a gente vai precisar criar um arquivo .env, tá? Então vamos fazer aqui, ó, .env. Nesse .env, a gente precisa dessas duas variáveis de ambiente para a gente subir o Docker, tá? Se você tiver um servidor MongoDB rodando já na máquina local, você não precisa fazer esse passo, mas isso aqui é para o caso de você não querer subir um servidor local, tá? Você consegue fazer isso pelo Docker. Então aqui, salvei, a gente colocou usuário e senha como root mesmo, tá? Deixa eu subir aqui o Rancher para poder rodar o Docker, tá? Rodar esse container. O comando vai dizer Docker, mas na verdade é outra parada que está rodando aqui no Rancher Desktop. Mas se você estiver usando o Docker Desktop, é basicamente a mesma coisa, tá? Então posso fazer aqui, ó, docker run -rm -it. Então o rm ele vai apagar o container na hora que você parar de executar ele, tá?
O "-it" vai deixar o terminal grudado na sua tela, então ele não vai executar no plano de fundo, né? Ele vai ficar executando para ti. "-env-file", referenciando o arquivo .env que a gente criou, tá? Então a gente vai lançar essas variáveis de ambiente que a gente criou aqui, a gente vai lançar essas variáveis que estão nesse arquivo para as variáveis de ambiente do container Docker, tá? E aí eu posso mapear as portas. Porta 27017 vai apontar para a porta 27017. Essa é a porta padrão do MongoDB, tá? E aí eu posso fazer aqui mongo latest, tá? Com isso eu consigo começar a rodar o servidor MongoDB. Ele vai subir aqui e todos os logs do servidor vão ficar aqui na nossa cara, tá? Então toda vez que a gente tentar conectar, por exemplo, vai ter algum log. Você vê aqui em cima que ele teve um passo que ele fez aqui, né? Um create user passando root, que é o que a gente colocou lá na variável de ambiente, tá? Bom, o negócio aqui está subindo, aqui tem uma explicaçãozinha, mas eu já falei para você. E agora vamos fazer o esqueleto do caso de teste, tá? Para a gente conseguir começar a trabalhar com teste e entender como é que funciona o Mongoose, tá? Então, deixa eu jogar esse cara aqui para o painel direito, e aí a gente tem um pouquinho mais de espaço para trabalhar. Então, o texto aqui eu sugeri a gente criar um arquivo mongoose.test.js, tá? Eu posso importar o Mongoose fazendo um require Mongoose. E não repare que eu estou sem highlight, eu desconfigurei o highlight para JS para fazer um teste e não habilitei até agora. Então vamos lá, meu primeiro teste, e aí eu vou fazer disso aqui uma função, tá? Eu posso fazer um expect true to be truthy. Então eu quero que true seja true, né? O que vai ser o caso, então o nosso primeiro teste aqui passou, numa boa, tá? É isso que a gente quer. A gente quer que a suíte de teste esteja passando. Ok, então a gente pode começar a trabalhar com o Jest, tá? A gente vai precisar de um DSN, tá? Uma URL de conexão, ok? E aí a gente faz o primeiro caso de teste, que seria fazer a conexão com o MongoDB, tá? Então vamos lá, teste conexão com o MongoDB. Eu vou fazer uma função async, tá? Para esse cara. E aí a questão é a seguinte, né? Para fazer a conexão, eu posso chamar aqui o mongoose.connect, passando essa DSN, né? Isso aqui retorna uma promise. Quando a promise resolve, ela vai resolver um objeto do tipo mongoose.mongoose, tá? Então esse vai ser o teste que eu vou fazer. Eu vou criar aqui essa promise, vou fazer aqui mongoose.connect, passando o MongoDB, MongoDB DSN, esse cara mesmo. E aí eu vou fazer aqui um expect promise resolves to be instance of, e aí mongoose.mongoose, ok? Deixa eu salvar para o teste rodar. Você vê que às vezes ele vai dar esse warning aqui, é basicamente porque a gente não fechou a conexão, tá? Aí ele vai ficar segurando lá. Então eu posso fazer aqui um await mongoose. Putz, eu tinha colocado aqui em algum lugar para ele fechar, eu acho que eu não comitei. Mas ele tem um mongoose.close, eu acho. Mongoose.connection.close. Será que é isso? É isso aí. Aí, beleza. Com aquilo lá, o teste já não vai mais dar warning, tá? Então, com isso, a gente consegue aqui fazer a conexão com o MongoDB, tá? Você pode ver também, deixa eu dar um enter aqui no bagulho e rodar o teste de novo. Você vai ver que vai dar um log aqui quando eu rodo o teste, porque a gente está fazendo a conexão. Então, esse teste aqui, ele permite a gente brincar com a conexão. Por exemplo, se eu viesse aqui e em vez de root, eu colocava root, tá? Na hora de eu salvar e rodar, você vai ver que o teste vai falhar. Então, a gente consegue saber mais ou menos o que a gente está fazendo que está dando chabu, né? O próximo passo seria, então, fazer a inserção
de uma entidade. Essa parte é um pouquinho mais envolvida, porque a gente precisa criar um objeto do tipo schema, né, que ele vai fazer esse mapeamento entre o JavaScript e o MongoDB. Tá? O MongoDB tem a sua própria forma de trabalhar com tipos, né? Ele tem os inteiros, ele tem o big int, ele tem lá as strings dele, e tem todo o formato de serialização do Bison e tal. Então esse esquema ele é necessário para fazer esse depara, né? Esse mapeamento entre uma plataforma e outra. E depois a gente vai precisar criar uma model. Essa model ela vai agir como se fosse uma classe para a gente, tá? Então o negócio fica mais ou menos assim. A gente cria um esquema. Nesse caso, eu estou fazendo um esquema para artigos, né? Que vai ter uma propriedade título, que é string, uma propriedade URL, que é string também. E com isso a gente define o esquema. E logo depois a gente pode definir já um model que vai funcionar como se fosse uma classe, né? Então vamos fazer isso e vamos fazer fora de qualquer caso de teste, tá? Porque aí a gente consegue reutilizar isso mais tarde. Então eu posso fazer aqui, ó, artigo schema igual a new mongoose.schema. Aí eu passo um objeto para ele e nesse objeto a gente coloca as definições. Então eu posso colocar aqui um título que é do tipo string, uma URL que é do tipo string, tá? Com isso a gente está falando que existe algo no MongoDB, tá? Que vai seguir esse formato, que tem esses campos, tá? E que no JavaScript vai ser tratado com esses tipos. Então, o título vai ser uma string, o URL vai ser uma string, e por aí vai. E aí a gente pode criar, então, o model, né? Fazer aqui um const artigo com um A maiúsculo, que é para ficar com cara de classe mesmo. E aí a gente pode fazer aqui, ó, mongoose.model. Eu vou chamar essa coleção de artigos, tá? E o esquema dela é o artigo schema, ok? Com isso, eu posso vir aqui e eu posso testar a inserção no MongoDB, tá? Então, posso fazer aqui um teste inserção no MongoDB, ok? Eu vou colocar uma função assíncrona. E aí a parada é a seguinte, a gente já viu que precisa fazer uma conexão, então a gente pode fazer aqui um await mongoose.connect, trazendo aqui o MongoDB DSN, tá? E a gente pode fechar essa parada com mongoose.connection.close, tá? Então a gente já sabe que esse teste ele vai abrir uma conexão e fechar uma conexão. E aí eu posso criar o meu artigo, né? Eu vou fazer aqui const tutorial, porque o nosso artigo agora é um tutorial, e eu faço aqui new artigo e eu passo os dados que eu quero, tá? Então eu posso colocar aqui, título é igual a como se conectar ao MongoDB com Node.js, tá? E a URL vai ser essa URL aqui, tá bom? Então eu coloquei lá, esse é o new artigo. Eu preciso então chamar um método chamado save, tá? O save ele retorna uma promise, então eu vou colocar aqui um await, ok? E aí a partir dessa linha eu deveria ter um ID nesse meu tutorial, porque ele foi salvo. Então eu posso fazer aqui, ó, expect tutorial._id to be, e aí deixa eu colar aqui. Eu ia testar que ele não é nulo, mas eu acho que esse teste aqui faz mais sentido, né? Testar que ele é do tipo Object ID. Então, to be instance of mongoose.types.objectID. Opa, com I maiúsculo. Então, se eu salvar esse cara, o teste vai rodar. O teste continuou verde, né? Então, significa que está passando normal, está indo normal. E aí, eu posso fazer um teste, por exemplo, de buscar as coisas no MongoDB, né? Então, buscar registros no MongoDB, ok? Esse cara também vai ser async. E aí a gente já viu, a gente começa conectando, tá? Connect no MGO, não, MongoDSN. Aí a gente termina por fechar a conexão, né? Então, mongoose.connection.close, né? E no meio vem o miolinho.
Como o teste anterior já salvou alguma coisa no banco de dados, esses testes não são isolados, eu posso considerar que se eu fizer aqui um artigo, opa, com A maiúsculo, né? Um artigo.find, eu deveria ter então uma lista de artigos, tá? Posso fazer aqui um await, né? E se eu der um console.log nesse artigos, você vai ver que eu tenho uma lista, e a cada vez que esse teste rolar, eu vou ter uma lista cada vez maior, tá? Porque a cada vez que esse teste aqui de inserção roda, a gente está inserindo um valor no banco de dados, né? Não é ideal para um teste comum, tá? É que esse teste a gente não vai usar para produção, é um teste que a gente está usando para aprender, né? Então eu posso testar, por exemplo, que eu espero que artigos na posição 0 ponto, ponto título seja igual a como se conectar ao MongoDB com Node.js, né? E o teste passou. Eu poderia, por exemplo, se eu não quiser fazer um negócio mais direto, né, eu posso fazer aqui um artigos.length to be greater than 0. Ser maior do que 0, o tamanho desse array, tá? Então ele vai passar. Enfim, com isso, aqui eu estou listando documentos, né? Com isso, eu tenho aqui na minha frente um ferramental bacana para poder experimentar com o MongoDB, ver como é que ele trabalha com o Mongoose e tal. Porque vira e mexe tem umas coisinhas que são mais bizarrinhas que vale a pena dar uma revisada e não misturar tanto assim numa aplicação que você tenha rodando e tal. Isso aqui é uma forma bem rápida, bem prática de brincar com o negócio, tá? E você não precisa também ficar dando alt tab, roda o bagulho lá e tal. O teste ele vai rodar automaticamente sempre que você salvar o arquivo, então ele funciona bem. Aqui na página tem lá o código que foi utilizado no artigo, tá? Então você pode, se você não teve a coragem de acompanhar nem o artigo nem o vídeo para escrever as paradas, tem uma parte lá com um gist no GitHub que tem lá o arquivo .env, tem os comandos que eu utilizei, né? Então, como subir aqui o banco de dados, como rodar a suíte de testes, tá? E aí você vai achar o código que eu acabei de rodar aqui, um pouquinho diferente, porque aqui eu fiz ao vivo, né? Ao vivo gravado. E o package.json para você brincar e tal. Então é isso. E aí, se você quiser continuar, né, a coisa com o MongoDB, continuar a entender como é que ele funciona, eu recomendo que você vá lá e implemente os seguintes testes, né? Atualizar um documento no MongoDB. Então, por exemplo, a gente inseriu lá um tutorial, né? Pô, de repente trocar o URL desse tutorial, ou trocar o título, né? Aí você pode fazer isso por ID, você pode fazer isso por semelhança do texto. Tipo, altera o URL de todo mundo que começa com codamos.com.br para adicionar uma query string lá no final, tá ligado? Dá para você fazer isso num teste. Buscar um documento pelo título dele, né? Então fazer essa busca por texto. Remover um documento, a gente não viu. Receber a quantidade de documentos que vão atender a determinado filtro, né? Porque se você fizer um find, por exemplo, com await, você vai ter a coleção já direto na sua máquina. Então, se você fazer um length, né, nessa coleção, você vai ter o total, claro, mas significa que você carregou um monte de coisa. Então, de repente, você buscar só o count, já vai ser bacana. Listar documentos ordenados pela URL, então a URL em ordem alfabética, crescente, decrescente e tal. São testes legais para você escrever e entender melhor, né, como é que funciona o Mongoose e também o MongoDB. E aí, por último, mas não menos importante, como a gente subiu o Docker usando "-rm", tá? Na hora que eu der um Ctrl C aqui para ele parar de executar, aquele container do Docker já não existe mais, tá? Ele foi apagado.
Então, se eu subir esse cara de novo, por exemplo, ele já vai ser um outro container com outro database, os IDs vão resetar, você não vai ter o dado lá que você queria, tá? Que você tinha inserido antes. Então, ele é uma forma bem isolada mesmo de trabalhar e de aprender, tá bom? Você curtiu? Eu não me importo tanto se você vai compartilhar o vídeo ou não, mas compartilha o artigo. Compartilhar o artigo ajuda bastante e eu vou deixar o vídeo linkado lá. É, é isso aí. Feedback é bem-vindo. Pode escrever aí no comentário, ou então entrar em contato comigo no Twitter ou outra forma que você encontrar. É nóis. Valeu.